Hi! Fala galera, Johnny na área, mais um vídeo aqui pro canal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Dessa vez eu vou falar sobre um livro que se chama Mais Forte do que Nunca. Olha esse livro aqui. Esse livro foi escrito pela Brené Brown. Ele foi emprestado pelo meu amigo Nicolas Ciancio, um amigo que eu estudei. Tinha uma época que eu não estava muito bem, assim, passando por um momento difícil. Ele me indicou esse livro aqui, ele falou, cara, lê esse livro que ele vai te ajudar. E realmente me ajudou. E eu me senti na obrigação aqui de fazer um resumo, trazer para vocês alguns insights, algumas questões interessantes que eu aprendi com ele, para quem sabe você possa te ajudar e que para quem sabe também despertar a sua vontade de ler esse livro aqui, tá bom? Galera, para quem não me conhece, meu nome é João Rufo, eu sou cientista dos alimentos, eu sou atleta e eu trabalho hoje com desenvolvimento de pessoas na parte comportamental. Eu criei esse canal para falar um pouco dos pilares de mente, corpo e alma, que para mim são pilares fundamentais para uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida leve. Então vamos junto, você que tá chegando aí, já chega dando aquele like, ativa o sininho aí, dá um joinha pra mim, pra gente fazer com que esse vídeo chegue para outras pessoas e pra você também ficar sabendo toda vez que eu publicar um vídeo, tá bom? Então vamos nessa! Então vamos lá, galera. Mais forte do que nunca. Isso aqui não tem a ver com força não de músculo, tem a ver com a cabeça. Esse escrito livro pela Brené Brown, ela é uma autora famosa por essas questões um pouco mais de autoajuda. Ela fala bastante sobre vulnerabilidade, coragem, amor próprio, vergonha. Então ela ajuda as pessoas nesse sentido, tanto com livros quanto até mesmo em alguns TEDs, vídeos no YouTube. Eu vou inclusive colocar aqui na descrição para vocês. E nesse livro, ela foca nesse processo do se levantar, né? Passar por momentos difíceis, aí ajudar as pessoas a entender e lidar com as emoções, enfim. Ela mostra que existe um foco necessário nesse processo de se levantar que as pessoas acabam deixando passar, colocam embaixo do tapete, como eu fazia. Eu sou um cara muito positivo, então sempre que aconteceu alguma coisa ruim eu falava, não, mas vamos olhar pelo lado positivo e colocava no tapete. Só que aquilo fica ali. E principalmente as pessoas que não conseguem passar por momentos difíceis. Então se você está aí, né, passando por um momento difícil, é um livro bem interessante porque ele mostra como você melhorar esse processo, né, entender essas fases de recuperação da vida, como lidar com as suas emoções, como confrontar suas próprias ideias, esse processo de se levantar e sair de uma forma mais forte disso, se fortalecer com essas situações difíceis que passaram na vida. E ela fala, e eu concordo também com ela, que não existe uma forma mágica, como alguns livros, inclusive, e filmes e palestrantes e seguidores de Instagram falam, faz isso. Não, cada um é diferente, cada um é de um jeito e cabe a nós se estudar cada vez mais para lidar melhor com essas emoções de passar por esses momentos difíceis. Então, a gente deve focar nesse meio, nem quando acontece, nem no momento final, mas em sim esse processo, assim, né? Entender o que aconteceu. Isso por quê? Porque outros tombos virão na vida. A gente vive num mundo muito volátil, onde as coisas mudam de forma rápida, né? Situações difíceis vão acontecer. Ao invés da gente fugir delas, ela fala sobre a gente aceitar situações difíceis e se fortalecer com elas, né? Essas análises individuais que a gente faz sobre nós fazem a gente crescer, fazem a gente evoluir e fazem a gente entender um pouco dos nossos sentimentos, saber o que motivou a gente a agir de uma forma, o que motivou a gente a sentir algum sentimento, o que gerou aquele arrependimento, as nossas atitudes. A gente, enfim, fica mais preparado a viver outras experiências, né? Afinal, a gente não é perfeito, a gente é vulnerável. E entrando um pouco nessa palavra vulnerabilidade, é uma palavra bem interessante que eu olhava ela de uma outra forma, eu olhava com uma forma muito ruim, né? E a palavra vulnerabilidade, ela vem do latim vulnerabilis, que significa algo que pode ser ferido, atacado, e no livro ela foca que a gente deve aceitar a vulnerabilidade. Pô, Johnny, como assim aceitar? Vou aceitar ser atacado, ser fraco? É você ter coragem de aparecer e ser visto mesmo quando você não está no controle da situação, quando as coisas não acontecem do jeito que você espera, quando você não tem aqueles resultados. Quando você demonstra vulnerabilidade, você mostra que você é acessível, que
todas as pessoas, né, são vulneráveis, né? E quando a gente mostra que a gente é vulnerável, a gente pode se conectar com as outras pessoas falando, poxa, eu não sou perfeito, eu tenho meus defeitos, enfim, mas eu tô aqui disposto a saber lidar com eles, lidar com os desafios que vão aparecer ao longo da minha vida. Enfim, todas as pessoas passam por situações difíceis, né? Isso uma hora ou outra vai acabar. É entender isso, que uma hora ou outra isso vai acabar. E que algumas coisas na vida precisam de um ponto final. E é importante a gente saber colocar um ponto final naquela história. É saber identificar a narrativa e contar um pouco da história de como que aquilo aconteceu. Então ela até fala mesmo da gente contar uma história. Quando tem alguma coisa apertada no seu coração, alguma situação que não foi difícil de digerir ainda, para você escrever, fazer um rascunho daquilo. Porque quando você começa a escrever, você começa a contar aquela história a partir do que você está pensando, imaginando, e você pode colocar um ponto final nessa história. Como assim? Você mesmo pode colocar um ponto final nessa história e você que vai contar a sua história. Ela faz até uma analogia de que você está no ringue ali, ferido, né? Tomou um soco, tá no chão. Todo mundo de fora fica apontando o dedo pro lutador e contando algumas histórias dele. Ah, olha, o cara tá fraco, é isso, mas só o lutador tá ali dentro. Só ele pode contar a história que ele quiser. Só ele que pode levantar e dar a volta por cima e não ficar ligando pro que os outros pensam. É você realmente ser o protagonista da sua vida. E ela dá algumas características de como fazer isso daí, né? Então ela nesse momento que você para escrever ou para refletir, né, um pouco sobre a vida, sobre alguma situação difícil que está acontecendo com você, ela fala para você reconhecer as emoções, se permitir sentir sobre aquilo. Então ela fala para não fugir desses sentimentos, e sim analisá-los, interpretá-los, fazer algumas perguntas certas sobre eles, ser curioso, porque quando a gente é curioso, a gente cria algumas soluções criativas. E, enfim, pega essa situação que você está vivendo ou que você viveu, mas ainda está contigo, reflita sobre ela, crie uma história sobre ela, sabendo que você é o protagonista e autor da história e você pode colocar um ponto final. Eu acredito que você na sua vida tem alguma situação que no momento que ela aconteceu, difícil, você não conseguia enxergar alguma coisa que você poderia tirar de proveito naquilo. Mas depois de um tempo você olhou para trás e falou, nossa, ainda bem que eu passei por aquilo, porque eu tive esse aprendizado. Comigo, várias situações eu tive na minha vida, eu consegui identificar através desse livro como realmente me fortaleceu. Então, o mais forte do que nunca é isso, é você, ao longo da sua vida, com seus tombos, com as situações difíceis, ir se tornando cada vez mais forte. Lidando com isso daí, aceitando a vulnerabilidade, sabendo que você não é perfeito, enfim, tornar aí a sua vida cada vez mais sadia. A gente vê um número grande de pessoas com depressão, né? E saber lidar com essa vulnerabilidade, saber criar uma narrativa das suas próprias histórias. E como esse canal fala sobre pilares de mente, corpo e alma, poxa, olha esse pilar mente, né? Como a gente saber lidar com situações difíceis são importantes para o nosso bem-estar. E aí, em recados finais, ela dá quatro características que eu gostaria de falar para vocês. Que a primeira é ser dono da própria história. Evitar ficar preso em personagem que as outras pessoas contam, como eu dei exemplo do cara que tava no ringue, né? As pessoas de fora olham e falam, esse cara fez assim, ele não treinou direito, hoje ele não tá disposto, não sei o que lá, não. Só você sabe o que tá acontecendo e você é o dono dessa história, você que vai criar a narrativa do que você quer para sua vida. Enfim, eu gosto bastante dessa frase, né, de seja o seu próprio herói. Ela tem um pouco a ver com seja o protagonista da sua vida. Você tem ideia que você é o protagonista da sua vida, você que está no comando, você que tem que escolher que as coisas são feitas, as formas que você vai lidar com todas as situações. Outra questão, segunda, é a espiritualidade. Olha lá como aparece um outro pilar do canal, mente, corpo e alma. Olha a alma junto com o espírito aí. Então, é reconhecer um pouco e celebrar, porque a gente está ligado uns aos outros com um poder maior, né? Que não está ao nosso alcance. Né? É aceitar isso, que a gente se conecta com as outras pessoas no amor, no pertencimento. Como eu falei, quando a gente aceita a vulnerabilidade, faz a gente se conectar com outras pessoas. Vai falar, poxa, amigo, vem cá. Eu também não sou perfeito. Enfim, quando você traz esse senso de espiritualidade, te dá uma questão de perspectiva, significado, propósito para as nossas vidas. O lado espiritual, não tem como negar, ele ajuda muito nesse sentido. 3. Criatividade. A criatividade, ela incorpora esse conhecimento para que se torne prática mesmo, né? Quando a gente
se move, aprende alguma coisa, a gente precisa fazer. É o pragmatismo, né? A gente precisa colocar aquilo na mão na massa. A criatividade só é criatividade quando ela é colocada na prática. Então você pode ter uma ideia, mas quando você coloca ela na prática, poxa, aquilo realmente tem um lado mais criativo, mas é o famoso botar a mão na massa. E por final, e quarta dica, é para viver intensamente, engajar-se realmente na nossa vida, cultivar essa coragem, compaixão, conexão, acordar de manhã e pensar, poxa, que vida legal que eu vou ter hoje, né, para trabalhar, as oportunidades que eu tenho na minha vida. Eu fiz um vídeo aqui no canal, eu vou colocar também na descrição, sobre acordar sorrindo, né, acordar já tendo essa gratidão, eu tenho um trabalho, eu tenho saúde, eu vou fazer isso, eu amo pessoas, eu sou amado, enfim, Deus, sabe, essa questão realmente da gratidão e viver intensamente. Ao mesmo tempo, quando você for dormir, ter a gratidão de que, poxa, eu vivi intensamente hoje, eu agradeço pelo meu dia, eu agradeço pelo meu trabalho, as pessoas que eu me conectei, enfim, eu sou corajoso, eu sou digno de amor próprio, de pertencimento, e, enfim, eu acredito que esse livro, se todo mundo lesse, ia ajudar as pessoas a lidarem melhor, tanto com elas mesmas, quanto com os outros. Saber que outra pessoa não é perfeita, então quando alguém tem alguma reação, ou lida de alguma forma, você olhar e falar assim, tudo bem, eu te perdoo porque eu sei que você não é perfeito, e vamos trabalhar nesse aprendizado para continuar essa evolução, para que a gente se torne pessoas cada vez melhores e cada vez mais fortes do que nunca. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu indico esse livro para você aí, que quer dar um up na sua mente, para lidar um pouco mais com as emoções aí que estão hoje em dia muito loucas nesse mundo doido que a gente está vivendo. E fica aí o meu recado final para você conectar comigo, colocar nos comentários o que você achou, se você tem algum livro que você gostaria que eu falasse, se você tem, o que você está achando sobre o canal, se você já passou por alguma situação difícil e teve algum aprendizado com isso, se você vai utilizar essas dicas que eu passei na tua vida, tá bom? Tamo junto, fiquem bem e até o próximo vídeo!